Ressurreição e Vida. Capítulo 7, parte F. O Paralítico de Kiev. 11º. Ouvindo falar de Alexander Aksakov pelo leproso Kozlovsky, Dmitri Stepanovich Dolgorukov desejou conhecê-lo e 3 dias depois da visita àquele estranho adepto da doutrina codificada por Allan Kardec, quando já a neve iniciava seu percurso anual, meteu-se numa grande e vigorosa caleça, apropriada para viagens longas, e arriscou-se à aventura de enfrentar as tempestades possíveis, levando consigo Melania, o criado Nikolai, o mordomo Simone e o pequeno Peters, primo de Melania, a quem começava a afeiçoar-se. Partiu para São Petersburgo, favorecer o endereço do ilustre pensador espírita, e Dmitri não vacilou, partiu à sua procura. No entanto, se as tempestades de neve ainda não eram muito de temer, o frio prosseguia com as chuvas, fazendo-os, por vezes, se deterem em alguma cidade ou algum posto de mudas para se aquecerem, pois o conde não se poderia expor demasiadamente às intempéries, sem novos prejuízos para o seu mal. Melania advertira-o várias vezes da inconveniência daquela viagem, pois na Rússia o inverno é longo, e uma vez iniciado, tudo se poderá temer. Dolgorukov, porém, era caprichoso e insofrido, tinha pressa de partir e não esperou a primavera. Aliás, ele de nada se queixava e até parecia muito bem disposto durante a viagem. Sim, deveríamos esperar pela primavera, Excelência, a fim de empreendermos tão longa viagem. Temo por sua saúde. Não cessava de advertir a cuidadosa Melania. Não me trate por Excelência, já não te pedi? Chama-me Dmitri apenas, por favor, ou Mitya, como minha mãe, ou mesmo paizinho. Não te chamo eu agora, mãezinha? Sim, paizinho, atenderei. Mas Dmitri somente, ou Mitya, simplesmente, afigura-se-me ousadia a que não me atreverei, replicava a jovem, sorridente, encantada com as boas disposições do doente a seu respeito. Ele voltava-se e, dando com o lindo sorriso que antes conhecera grave, sorria também com bonomia, e as sobrancelhas se descerravam, permitindo à fisionomia aspecto jovial. A transformação de Dmitri dentro desses poucos dias apresentava-se tão singular que, enquanto a caleça rodava sob os gritos do postilhão, que não cessava de animar os cavalos na estrada, que se ia cobrindo de neve, ela se punha a contemplar distraidamente a paisagem gelada que se sucedia através dos vidros da janelinha, e pensava: não compreendo nada disso. Que se teria passado com ele durante a peregrinação à casa dos doentes? Dir-se-ia uma ressurreição que se opera nele. Percebo-o mais sereno e afável. Chegou a insistir para que Peters viesse conosco. E chorou tanto ao regressar da casa do leproso que meu coração se condoeu. Ainda não tive ocasião de interrogar Peters e Nikolai, mas o certo é que hei de interrogá-los, talvez na próxima parada para a muda. Interrogarei, sim. Já sei, mãezinha, está arrependida de teres vindo fazer-me companhia. Talvez estejas fatigada e não desejes conversar. Fui egoísta, bem sei, mas como ficar tanto tempo sem os teus cuidados? Se já me habituei a eles? Exclamou ele de chofre, voltando-se e tomando da mão de Melania, sentada a seu lado, e assustando Peters, que, encolhido no banco traseiro, bem coberto com 2 mantas de lã, ia adormecendo tranquilamente aos solavancos do veículo.
Pois não estou fatigada, não, respondeu satisfeita com a carícia dele. Estou é pensando. Mas pensando em que, meu anjo, minha linda? Sussurrou para que Peters não ouvisse. Ela olhou surpreendida, porém ainda mais satisfeita. Nesta viagem tão longa, em pleno inverno, o que vamos fazer a São Petersburgo? O inverno apenas começa, minha querida. Vamos visitar um sábio que reside lá, respondeu ele. E sorriu outra vez, dando aspecto luminoso ao semblante, mostrando uma fieira de dentes alvos e fortes e separando novamente as sobrancelhas. Um sábio? Que sábio? Indagou ela. Não o conheces. Chama-se Alexander Aksakov. É russo também, respondeu, e desviou o olhar, permitindo-se um ar imponente, com quem continuasse dizendo só consigo. Esta história entre sábios e aristocratas é assunto só para homens cultos como eu, que vivo lendo e estudando. As mulheres não entendem nada disso, porque passam a vida a se enfeitarem ou então preocupadas com o governo da sua isba. Todavia, certamente estava enganado a respeito de Melania Petrovna, porque ela, recompondo muito naturalmente uma ameixa dos cabelos brilhantes que escapava do lenço que atara a cabeça, respondeu com simplicidade, surpreendendo-o. Ah, o senhor Aksakov? Conheço, sim. É o sábio psiquista, fundador proprietário do periódico Psyche Student, que se publica em Leipzig, porque na Rússia não houve possibilidade para tal empreendimento, devido aos preconceitos religiosos, científicos e sociais. No entanto, ele faz experiências importantes com um médium por nome Slade. Torna visíveis e palpáveis as almas dos mortos. Pois tu o conheces e está a par de tudo isto? Interrogou algo desapontado. Pessoalmente não o conheço, mas conheço esse periódico do qual tenho assinatura, e também as obras psíquicas traduzidas por aquele sábio para o nosso idioma. Li o anúncio no Psychic Student e na Revue Spirite de Paris, fundada pelo Sr. Allan Kardec, o chefe desse movimento. Eu vivia tão triste, essa leitura distraiu-me, reconfortou-me, forneceu-me esperanças. Dmitri era excessivamente orgulhoso, e nem a doença, nem o choque derivado daqueles dias de supremas emoções, quando visitara os doentes, haviam ainda conseguido combater este mal em seu caráter. Calou-se então chocado, compreendendo a interlocutora mais entendida em assuntos transcendentes e tão dignificantes que preocupavam os meios intelectuais da Europa, quando a verdade era que ele próprio, outro remédio, não teria senão reconhecer que os ignorava completamente. Todavia, e apesar do inverno, a viagem prosseguia sem incidentes, por entre horas prazerosas e reconfortadoras entre ambos e Peters, e longas paradas pelas estalagens das mudas à espera que se aplacassem as nevadas que adivinham e que os caminhos fossem desimpedidos dos montes de neves que dificultavam a passagem. Nessas paradas, como seria difícil a Dolgorukov locomover-se e o tempo não permitia escapadas pelas aldeias e herdades próximas, sempre agradáveis de conhecer, por quem viaja, punha-se os dois diante da lareira, bem acomodados em poltronas e cobertos com as mantas que traziam. Pediam ao estalajadeiro que lhes fornecesse uma mesinha, e como haviam trazido na bagagem um samovar de metal, Melania ali mesmo fazia o chá para eles.
Peters e os 2 criados, e a seguir liam um para o outro ou jogavam as cartas ou o xadrez para se distraírem. Mas, de súbito, deixavam tudo, até o chá, para se porem a rir. Riam de tudo e por nada. Riam da viagem que faziam, da neve que caía, impedindo-os de prosseguir, da touca amarrotada da mulher do estalajadeiro, das ventas inchadas e muito abertas do mesmo estalajadeiro e da vassoura com que varriam o vestíbulo. Do ressonar de Peter, que dormia enquanto eles riam, ou das medeixas ralas dos cabelos de Nicolai, cuidadosamente dispostas para disfarçar a calvície. Riam também, sem motivo nenhum, olhando um para o outro. Estavam encantados consigo mesmos. E por isso riam. Sabiam que se namoravam e se correspondiam, e que um grande amor surgira repentinamente entre eles, transfigurando suas almas e seus destinos. E porque sabiam disso, estavam alegres e riam. Nenhum dos 2 era jovem. Ele já contava com seus 40 outonos, ela as suas 32 primaveras. Mas se sentiam, ele como se contasse os 18 e ela os 15 anos. E isso os fazia rir. Achavam graça de si mesmos do sentimento muito doce, muito romântico, que finalmente os assaltara, quando a juventude já passara. E os olhos risonhos do oficial de Hussardes da guarda, com a sobrancelha completamente desanuviada, pareciam dizer, fitando Melânia: meu anjo, minha flor, minha mãezinha, amo-te tanto. Descobri isso agora e estou encantado com a minha vida. É como se te amasse desde muitos anos. Onde andava eu que não havia reparado em ti antes? Vivias a meu lado, servia-me com a mais afetuosa das esposas e eu não te dava atenção. Como me arrependo. Queres perdoar-me? Há tanto tempo que eu já poderia ser feliz contigo, mas deixava passar esse encantamento que agora estou sentindo. Foi preciso que um leproso, falasse a mim da mulher que ele próprio amou, a qual se matou para não ser obrigada a servi-lo, para eu voltar a mim e sentir, sim, sentir, que era tratado por um anjo como tu, paciente e dócil sob minhas impertinências. Mas agora, eis-me aqui, sou teu, nem excelência, nem barine, mas escravo. Sou o teu mujique. Amo-te, 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 mãezinha, e quero casar-me contigo. Ela compreendia e ria-se e fitava-o nos seus olhos, e em seus sorrisos ele percebia a resposta. Ainda temos muito tempo para sermos felizes, paizinho. Nunca é tarde para sentirmos a felicidade que o puro amor concede, porque o amor, no outono da vida, é mais doce, mais paciente e mais casto. Amo-te desde a minha juventude. Tu o sabias, querido, bem do meu coração. Servir-te-ei com o coração nas mãos, porque te quero acima de tudo neste mundo. Que me importa sejas paralítico? Porventura o amor observa tais conveniências? Amo-te por tua alma, por tua doença, porque também me conheço, me compadeço da tua desventura. O apóstolo Paulo não disse que o amor era compassivo? Pois isso é verdade. Se eu não te amar, quem te amará assim? E tu precisas de amor, meu querido, para encontrares os caminhos que levam a Deus, e aceito casar-me contigo. E assim passavam eles o dia e o serão, e quando, já retirados para os aposentos que ocupavam, ela e Peters em um quarto, Dmitri e Nicolai em outro,
Ao se recordarem de que se amavam e haviam rido tanto sem motivos, punham-se a rir sozinhos de si mesmos. Finalmente chegaram a São Petersburgo e, uma vez instalados, numa casa que ali possuía desde os tempos do serviço do imperador, Dmitri pediu a Melânia que visitasse primeiro o senhor Alexander Aksakov, já que estava muito mais informada a seu respeito do que ele, e solicitasse uma entrevista a seu favor. 12º. Quando, após ser atendida muito atenciosamente pelo grande cientista espiritualista, Melânia solicitar uma entrevista para Dmitri com hora marcada, explicando as razões de tal exigência, a invalidez do solicitante, que muito penosamente se locomovia, o senhor Aksakov, em vez de conceder a entrevista, acompanhou a visitante no regresso, visitando ele próprio o enfermo imediatamente, comovido com o fato de estar um paralítico tão interessado em conhecê-lo e instruir-se na revelação nova, que afrontara o inverno numa viagem de Kiev a São Petersburgo, a fim de não perder tempo esperando a primavera. Muito satisfeito e singularmente reconfortado com as exposições do sábio sobre o psiquismo, Nietzsche não perdia uma só das suas palavras, sorvendo as variadas teses postas ao exame da nova revelação, com a avidez do sedento que, finalmente, encontra o manancial de bens que escasseava em torno dos próprios passos. Com o senhor Aksakov, outros psiquistas eméritos da Rússia e do estrangeiro, então em visita ao ilustre mestre, foram atraídos à residência do inválido e então, seleta sociedade de pensadores, filósofos, espiritualistas, psiquistas e sábios formava-se ali, debatendo teses e princípios empolgantes a respeito da ciência, da filosofia e até da religião. Teses e princípios que acendiam na mente e no coração do antigo capitão de Hussardes roteiros novos para a radical reforma pessoal. Explicaram-lhe eles os fundamentos e finalidades da nova doutrina surgida na França em 1857. Nota explicativa 77. Ano em que foi publicado o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o primeiro da brilhante série que assinalou o advento do Espiritismo. Com o nome de Espiritismo, uma vez que a mesma não era obra de um ou mais homens, mas produto de uma revelação feita por pleiades de espíritos elevados, habitantes do invisível. Explicaram-lhe detalhadamente as leis das vidas sucessivas ou reencarnação, a qual Kozlovsky, o iniciador do próprio Dmitri neste novo mundo transcendente, já se referira. Explicaram-lhe, à luz da ciência, da filosofia e da moral, a magnitude do fenômeno mediúnico e suas intrincadas leis, seus problemas, dificuldades e possibilidades, sua importância na vida humana e na vida espiritual, suas consequências sobre o indivíduo e a sociedade, suas derivações e relações com o plano divino da criação, a necessidade da sua aceitação e verdadeira compreensão pelas massas, a fim de que o expurgo de tantos problemas insolúveis aliviasse a humanidade, por evitar suas grandes quedas e sequentes sofrimentos através das reencarnações. E certa vez, Aksakov observou este detalhe, tão singular quanto importante. Trata-se de uma ciência, é inegável, e nem poderia deixar de ser assim, sem que a base da nova revelação se firmasse no rigoroso controle da ciência, seria ela mera teoria que nada provaria,
e que, portanto, não subsistiria. Provados pela ciência os fatos que apresenta, as ramificações da nova revelação, por isso mesmo abrangerão todos os setores da mesma ciência e, portanto, da vida universal, tornando-se assim como realmente é, não uma ciência a mais, porém a ciência universal. A profundidade de tal revelação, conde Dolgorukov, é imprevisível e inconcebível à mentalidade atual. Teremos, portanto, de encarar essa revelação sob o nosso maior critério, sob a nossa maior seriedade e também com a maior prudência, não esquecidos de que são arcanos supranormais ou divinos que ousamos pesquisar. O que nos deverá interessar é apenas a verdade, seja ela qual for e esteja onde estiver, mesmo que ela destrua o orgulho de opiniões já arraigadas e nos demonstre a ignorância em que nos movimentáramos antes. Por isso, os homens que se decidirem a tais pesquisas, desejando penetrar tão sublimes meandros da criação, deverão trazer excelente dose de moral e honradez, qualidades que os deverão equilibrar no critério a desenvolver para o esclarecimento da humanidade. Ora, compreendendo o problema sob aspecto tão justo quanto importante, Allan Kardec, instruído por vultos espirituais de ordem superior que revelaram a nova ciência, firmou uma como escola que prepara o adepto que deseja ver-se com os transcendentes problemas. Surge então uma doutrina, nova nas suas conclusões, mas incalculavelmente antiga nos seus princípios, porque existente nas próprias leis da natureza. Doutrina que, reeducando o adepto por intermédio do conhecimento que lhe faltava, oferece-lhe também a moral do cristianismo antigo, como escudo regenerador, que lhe conferirá aptidões para aquele critério de que falamos, pois a verdade é que o homem não poderá bem viver sem Deus e sem moral, embora presuma poder fazê-lo, e a moral estabelecida pelo cristianismo é adotada por Allan Kardec para a doutrina que codificou. É a mais elevada existente sobre a Terra. Se, pois, a revelação espírita, da qual tenho a honra de ser intérprete neste momento, atrai Vossa Excelência, aconselho-o a que, a par dos estudos científicos indispensáveis que o obrigarão a um verdadeiro desdobramento de consultas, exames e pesquisas, não se descure da observação da moral cristã, porque, assim sendo, terá completada a reforma pessoal a que tais aquisições arrastam o adepto. E acredite que, assim me dirijo a Vossa Excelência, é por traduzir a própria recomendação das entidades superiores que se tem revelado aos pesquisadores de todas as partes do mundo, pois nenhuma delas, até hoje, deixou de recomendar, ao conceder suas comunicações, a integridade do caráter que transborda dos ensinamentos cristãos. Ao terminar, o Sr. Aksakov convidou o paralítico para a sua próxima experiência de materializações de espíritos, com um médium que desejava observar, tentativa que somente se realizaria 2 dias depois. Satisfeito e comovido ante a simplicidade do ilustre pesquisador espírita, cujas maneiras polidas, bondade do coração e fraterno desinteresse a todos atraíam, Dolgorukov agradeceu a generosa deferência, beijando-lhe o ombro à despedida, prometendo não faltar à hora aprazada, dada a honra de ser admitido numa reunião de tão singular importância.
Na data aprazada, às 9 horas da noite, iniciou-se a sessão em que um médium, ainda pouco experiente na sua carreira psíquica, seria observado em suas possibilidades transcendentes pela vigilante argúcia do ilustre experimentador. Produzida a penumbra, sempre necessária à boa formação dos desconcertantes, belos e impressionantes fenômenos de materializações de almas habitantes do além, o médium entra em transe, começando a resfolegar penosamente, com mostras de fadiga singular, como no estado de ânsia pré-agônica. Muito atento, portando-se absolutamente respeitoso, o paralítico, que nada poderia prever do que se iria passar, limitava-se à observação, certo de que se encontrava diante de uma das forças ocultas da natureza e, portanto, à frente de uma manifestação da majestade do absoluto. Notava ele que o senhor Aksakov fazia-se exigente, talvez excessivamente meticuloso, cercando o médium de uma vigilância cerrada, depois de havê-lo feito trocar de roupa para envergar um sudário fornecido pelos experimentadores, que os pés e as mãos do mesmo médium permaneciam amarrados, e que seu próprio corpo, atado à cadeira em que se sentava, era visto pelos circunstantes preso em uma gaiola proporcional por meio da abertura de um reposteiro de cor escura que o isolava da assistência, mas de forma a permitir a todas as pessoas presentes igualmente observarem quaisquer movimentos que porventura o mesmo fizesse. Quanto aos assistentes, procuravam manter a conversação alheia às circunstâncias do momento, porque assim o exigira o diretor dos trabalhos, evitando se concentrassem no fato a fim de que fenômenos originários das mentes pessoais presentes não invalidassem ou alterassem as experiências que se deveriam tentar. Não obstante, as atitudes eram graves e a conversação discreta em tom vocal comedido, visto que à reunião assistiam somente pessoas assaz educadas. Melânia não participava da reunião. Permanecia em casa, fazendo companhia ao pequeno Peter, Nikolai e Simone. O mordomo que haviam transportado Dmitri esperavam no vestíbulo, apenas tendo subido para acomodarem o amo na poltrona indicada por um assistente do senhor Aksakov. Em dado momento, uma figura expressiva desenhou-se no gabinete em que permanecia o médium, que era visto pelos circunstantes amarrados à sua cadeira. Na sala em que se encontravam Dmitri e os demais assistentes, uma pequena lâmpada a querosene permitia claridade suficiente para que os detalhes ali existentes fossem reconhecidos. A princípio, indecisa e vaga amorfa, parecendo apenas um aglomerado de matérias sutis fosforescentes que se condensavam, quais as nebulosas no trabalho da criação das galáxias. A figura foi se delineando rapidamente para logo após deixar-se ver como a personalidade de uma dama da alta sociedade, tal o garbo com que se apresentava. A atitude, a um tempo graciosa e distintíssima, com que se particularizava a própria silhueta. No pensamento de Dolgorukov, então, meditações vertiginosas começaram a se suceder. Ele pensava nas descrições daquelas aparições indicadas nos evangelhos, as quais, quando menino, era obrigado a ler e aprender para os exames de religião. O anjo Gabriel, aparecendo a Zacarias em orações diante do altar no templo de Jerusalém, a hora dos ofertórios para anunciar o nascimento de João, precursor do Cristo. O mesmo anjo deixando-se ver por Maria em Nazaré, ao cair do crepúsculo, participando-lhe que seria a mãe do Messias esperado.
No jardim das oliveiras, ainda o mesmo mensageiro, que percebia-se era sempre investido de tarefas delicadas pelos desígnios do céu, reconfortando o Nazareno e encorajando-o para as dramáticas peripécias da paixão e da morte. E depois o próprio Nazareno, mostrando-se após a consumação do Calvário aos discípulos reunidos, quando as portas e as janelas da casa em que se ocultavam, todas fechadas, não se haviam aberto para lhe permitirem passagem. Exatamente como sucedia ali, naquele momento, quando as fechaduras das portas e os ferrolhos das janelas haviam sido até lacrados e as chaves permaneciam nos bolsos dos meticulosos experimentadores, sem de forma alguma permitirem ingressos a intrusos. No entanto, a figura ou o espírito de uma dama assim concretizado soerguera a cauda do vestido num gesto gentil e muito feminino, levantando-a do solo para melhor trocar os passos. Ajeitara com a outra mão a longa echarpe de seda que lhe caía dos ombros e, volteando em torno do médium abatido por um transe intenso, parou no meio da porta formada pela abertura da cortina, fitando a assistência com interesse e majestade. Surpreso, como que acometido de um assombro que tanto participaria da emoção profunda, da alegria inexplicável, como também do terror, Dmitri reconheceu nos gestos dessa dama de além-túmulo, ao apanhar a cauda do vestido e ao ajeitar a echarpe nos ombros, os próprios gestos de sua mãe, quando se preparava para descer as escadarias da casa. E esse assombro e essa estupefação atingiram o seu mais intenso grau quando, instantes depois, mais aperfeiçoada a materialização, reconheceu também os traços daquela morta muito amada, cuja ausência acentuara de maiores amarguras a sua existência, já de si tão desolada pela enfermidade. Sim, era sua mãe, rediviva por um arrebatador milagre da ciência. Eram os seus mesmos cabelos grisalhos, artisticamente penteados para o alto. Eram a sua pulseira preferida e o broche de ouro e rubis, dos quais nunca se apartava. Desfeito em lágrimas, o paralítico não sabia o que dizer, e presa de uma emoção que tocava o terror, somente podia balbuciar, comovendo os assistentes e encantando o sábio senhor Aksakov, para que a materialização assim identificada valia por glorioso troféu. Mas é minha mãe, ó senhor Aksakov, é a minha mãe. Fosforescente, imprimindo detalhes na sua configuração materializada para melhor identificar-se ao filho, a entidade deu alguns passos deslizando pela sala. Deteve-se alguns segundos à frente de Dmitri, perpassando as mãos por seu rosto banhado de lágrimas. Voltou em seguida ao gabinete penumbroso em que se encontrava o médium e lançou-lhe esta advertência por intermédio do mesmo instrumento que continuava caído em transe. Advertência em tudo digna de uma revelação que tende a operar revoluções no caráter humano e na própria sociedade terrena. Por que choras, querido Mitya, meu filho? Quando contemplo em derredor de ti motivos de júbilo, com o ensejo propício que te concedido para o engrandecimento do teu caráter e a elevação da tua alma para amor de Deus? Venho a ti por um passo muito natural na vida do espírito, para dizer-te que a partir deste momento será preferível que te habitues a ver na enfermidade que execras a amiga protetora que te permite ocasião para reeducar a alma ainda inferior e tão necessitada de se adornar de virtudes, porque justamente é descendência da luz. Se em vez de inválido numa cadeira de rodas continuasses a te absorver nas alegrias do mundo, ou declinar para os canais do erro, entregando-te a
toda sorte de vícios e paixões, que seria da tua alma imortal? Entre as alegrias e os gozos mundanos, tu, homem de sociedade brilhante, quando procurarias pensar no infortúnio alheio, na situação difícil de milhares de enfermos, em condições infinitamente mais angustiosas do que a tua? E, portanto, quando te dirias à observação das leis irremissíveis do amor a Deus e ao próximo, única a proteger em verdade o destino das criaturas antes e depois da morte? Se entre risos, flores e satisfações pessoais fechasses os olhos carnais para despertar na vida imortal do espírito, sem jamais teres procurado aproximar-te das verdades eternas por qualquer meio. Desprovida a tua individualidade das qualidades recomendáveis para o bem-estar do além-túmulo, qual seria aqui a tua posição ao abandonares a vida terrena? Nem é bom pensar. A realidade grave da situação se abateria sobre ti para te envergonhar e humilhar em face da consciência, como diante dos teus irmãos do invisível. Chorarias sobre o tempo perdido, sobre a consequência do bem que deixaste de realizar em benefício de ti mesmo. E te convencerias de que nos braços das alegrias mundanas jamais o homem atenderá à necessidade de procurar Deus em si mesmo, iluminando-se no cumprimento dos próprios deveres. E assim, surpreendido na vida do espírito, a consciência atormentada, o coração represo e amargurado, só te restaria retornar à terra em novo corpo, a fim de melhor te conduzires, a fim de te elevares à altura da honra da alma imortal, originária do Criador. Pois fica sabendo ainda que todos os filhos de Deus emigram para a terra consecutivamente em encarnações de aprendizados valiosos e da mesma forma imigram para o além, pátria natural de todas as almas. Fica certo, meu filho, de que me servi do pequeno Peters para lançar no teu coração a primeira advertência sobre a impiedade que te vivias, absorvido na revolta do próprio egoísmo, que te levava a supor seres o maior dos desgraçados, quando bem suavizada é a provação da enfermidade que te acometeu. Guiei-te eu mesma a peregrinação pela casa dos demais enfermos que visitastes, desejosa de que soubesses que, enquanto rodeado de Fausto e atenções, vivias blasfemando contra Deus. Dentro das tuas terras, ignorados pelo teu orgulho e pela tua indiferença, existiam aqueles que viviam no isolamento da miséria, mas também viviam com o coração humildemente voltado para Deus, considerando-se venturosos ao reconhecerem a misericórdia do Altíssimo na própria esmola que os corações piedosos lhe concediam. Medita sobre quanto há sucedido ao redor de ti nestes últimos dias, Dimitri, e observa que o Altíssimo se manifesta clemente para contigo em tudo que te cerca, até mesmo nesta possibilidade que tiveste de me ver e ouvir, e curva-te submisso a essa paralisia que te permite a ascensão para Deus por meio da expiação de delinquências em vidas pretéritas. E aprende a ser conformado e paciente, porque mesmo retido numa cadeira de rodas, como no fundo de um leito de dores, o homem poderá realizar obras que testemunhem boa vontade em ser útil aos semelhantes, adornando a própria alma com virtudes que não poderia adquirir por outra forma. Entretanto, Dimitri continuava banhado em lágrimas, reconhecendo só agora o erro em que vivera submerso desde que adoecera, e sinceramente arrependido, dizia consigo mesmo, sem coragem de expressar em voz alta, respondendo àquela que transpunha as barreiras do além para adverti-lo e aconselhá-lo como mãe prudente que fora. Perdoa, querida mãe,
e por Deus te peço que me ajudes na reforma que se impõe no meu caráter. Sim, somente agora, meditando sobre os enfermos que visitei, me caiu dos olhos a venda do orgulho que me cegava. Perdoa-me e ampara-me. Compreendendo-o, a formosa aparição voltou até ele, pousou levemente a mão sobre sua cabeça e arrematou. Tua consciência ditará o que houver a fazer. Encontras-te na pista redentora da verdade. Habilita-te, pois, para o critério do seu culto, por meio do estudo, da meditação e da pesquisa, pois outro não será o dever da alma imortal, cujo destino é a plenitude da comunhão com a verdade absoluta.